E aí, galera da colina, tudo bem com vocês? O Vasco fez o dever de casa, venceu, mas convenceu? Para muitos, não. O negócio ainda tá muito ruim pro lado do técnico do Vasco. E antes de eu colocar a matéria, dá uma moral ao canal, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal, tá bom? Vamos lá ver a matéria e daqui a pouco eu volto com vocês. E o Vasco venceu ontem também. Mostrar o Verratti para vocês, comemorando, fez mais um gol de cabeça pelo Vasco, anunciou que vai ser papai de novo, então o Vitório, filho que ele já tem, não vai mais ser filho único, mas a torcida ainda tá bolada. Desde aquele sacode de sábado lá contra o Corinthians no Brasileirão, o Carille poupou quase o time todo, né, para chegar inteirão pro jogo da Sul-Americana em São Januário. O Vasco venceu 1-0 sobre o Puerto Cabello da Venezuela, mas a orelha do Carille tá quente. O gol de cabeça é uma arte. Olha o Cristiano! Gol! Uma mistura de dom e treinamento. É muito importante o jogador estar com o olho aberto para ver como é que ele vai cabecear para o gol. Nem todos dominam. O Ronaldinho fez até o que não é normal dele, subiu e ganhou de cabeça. Mas quando o cara tem a manha... Tá vendo essa cabeça aqui, Paulo Nunes? Cruza que ele faz. Não tem quem segure. Pablo Ezequiel Verratti Pfaffen é o artista do momento. O atacante do Vasco sabe tudo e mais um pouco desse negócio de cabeceio. Mesmo quando o cruzamento não é perfeito, ele vai buscar. Um tormento para a zaga do Puerto Cabello. Olha que tinha gente querendo furar a fila, hein? Coutinho testou bonito, mas parou no goleiro Luiz Romero e na trave. Coutinho, você é craque, mas olha, com todo respeito, deixa para quem sabe. Mais uma cabeçada perfeita para a conta de Verratti. Essa aí não deu pro Romero, não. Agora detalhe pro cruzamento do Garré. Que bolão! E o Oscar Hernandes aqui, ó, se jogou no chão desesperado. O Verratti chegou a 44 gols pelo Vasco, o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. E 14 foram de cabeça. O Coutinho ainda teve mais chances para fazer o segundo, mas não passou pelo Romero de jeito nenhum. 1-0 magrinho. Tome vaia pra cima do Carille. Ah, o técnico do Vasco ali saiu correndo pro vestiário, ouvindo tudo quanto é palavrão. O Vasco precisa muito do torcedor. Quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa pro campo e a gente começa a acelerar e não tá ajudando em nada. Depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada. Mas eles têm que entender que não está ajudando. É, o clima em São Januário não tá lá essas coisas não. Mas enquanto a bola chegar na cabeça do Verratti, o vascaíno vai ter motivos para sorrir. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Em competição como Libertadores ou Sul-Americana, tem que vencer. Ah, jogou mal, jogou bem, não deu show. Não tem isso, gente, não tem isso. A gente já encontra hoje uma tecnologia, comunicação e tudo. Os caras, quando vêm aqui visitar a nossa casa pra enfrentar os times brasileiros, já sabem como a gente joga, já vem na nossa mania. Então não vem achar que todo mundo vai dar show, não vai dar. O importante é vencer. Dito isso, Lucas Pedrosa, você vai falar bem ou vai falar mal do Vasco da Gama? Depois eu quero levantar uma questão com os dois em relação ao Carille. Sim. Você trouxe a informação que esse e o próximo jogo contra o Sport seriam fundamentais para entender o futuro do Carille no Vasco. O primeiro passo já foi, venceu, só que a torcida vaiou. Perfeito. Mas o Verratti fez o gol e abraçou o Carille. Tamo confuso. Pedrosa, gostou do Vasco, Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Eu concordo plenamente com a sua primeira afirmação quando você fala sobre jogos de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores. Tem que vencer. Porque o Vasco hoje é o líder do grupo, tem 4 pontos. Lógico que o Lanús ainda vai jogar contra o Melgar. Se eu não me engano, é hoje que acontece essa partida. Mas o Vasco venceu. Convenceu? Talvez não. Mas vamos olhar o cenário de forma geral. O Vasco conseguiu
22 finalizações, 10 no gol, o que significa que o Vasco acertou o alvo 10 vezes, e o goleiro deles, vocês acompanharam a partida, fez uma baita de uma partida. Destaque. Então, assim, o primeiro tempo do Vasco, na minha visão, foi um bom primeiro tempo. O Vasco conseguiu triangular, teve uma chance com o Coutinho, que o goleiro começou a defender, fez uma defesa, bateu na trave, teve essa chance aí, uma boa enfiada do Tietê, que o Verratti acabou desperdiçando. O Vasco produziu para poder fazer 2-3 no primeiro tempo. E eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo que se esperava diante de um adversário muito fraco, que é o Porto Cabedelo. Ok. No segundo tempo, e aí o Verratti, depois a gente vai falar a parte do Verratti, ele vai lá, faz um gol que é um negócio absurdo, que ele é o inventor de gols, que ele inventa aquele gol, porque assim, ele dá 2 passos para trás para cabecear, é um absurdo, poucas pessoas no mundo do futebol já foram capazes disso, eu nunca vi, são raríssimas. Cristiano Ronaldo, talvez um Pelé da vida, que mesmo pequeno era um absurdo. O fundamento cabeçada é um negócio assustador. Jardel, que era muito bom também, e ele consegue colocar o Vasco na frente naquele momento. No segundo tempo, o Vasco se desestabilizou. E se desestabilizou porque perdeu o controle do jogo que teve no primeiro tempo. O Puerto Cabedelo não fez nenhum tipo de finalização perigosa ao Vasco da Gama no primeiro tempo. O Léo Jardim praticamente não apareceu. E no segundo tempo, o Puerto Cabedelo começou a dar umas chegadas, a bater um pouquinho mais, que fizeram o Vasco se desestabilizar dentro da partida. Então o Vasco começou a perder meio campo, o Tietê, que estava fazendo uma grande partida, cansou um pouquinho, que é natural porque ele está voltando de lesão. O Vasco começou a errar bastante, mesmo assim, mesmo errando no meio campo e mesmo perdendo o controle do jogo, olha quantas oportunidades que a gente está colocando aí na tela. O Coutinho perdeu 2 gols no segundo tempo, e obviamente tem a ver também com as defesas do goleiro, esse aí é um deles, mas ele também teve uma que ele dominou no peito e bateu. O que eu quero dizer com isso? O Vasco jogou bem, Fernanda? No primeiro tempo, sim. No segundo tempo, acho que foi uma equipe muito desorganizada, que baixou as suas linhas, que não conseguiu ser dominante contra o Puerto Cabedelo em casa e que poderia ter saído com um empate. Ok, mas o Puerto Cabedelo também não ameaçou. O Puerto Cabedelo não finalizou a gol do Vasco de forma perigosa. O ponto pra mim é a postura que o Vasco teve no final do segundo tempo de retrair. De retrair por quê? Porque de novo, hein? De novo. Retrair porque perdeu o controle. E o que se torna? Um jogo perigoso. O ponto é, o Vasco poderia ter saído de São Januário com 4-0. E com 4-0 no placar, será que alguém vaiaria? Será? Não sei, hein? Não sei. Você acha, Vene, que alguém vaiaria? Eu queria que você falasse o que aconteceu ontem. A gente mostrou no VT, no final do jogo, era Carille do Caju, Carille não sei o quê, começo, fora Carille. A torcida do Vasco deu a sua voz, onde tem que dar, que é aqui na sua casa, na sua arquibancada, deu a sua opinião. Sem agressão, sem brigaiada, sem nada. A torcida do Vasco falou assim pro presidente Pedrinho e pra todo mundo: nós não queremos o Carille. Esse é um ponto. O outro ponto foi gol do Vasco. Vamos analisar esse gol daqui a pouco. Sim. Aí este homem sai correndo pra abraçar quem, Vene Casagrande? O Carille. O Carille. Ou seja, o Verratti é um cara líder. Ele mostra, ele acena assim: Vene Casagrande, nós, jogadores, estamos ao lado do Carille. E aí, Vene Casagrande, queria que você falasse também sobre a declaração do Carille, Vene. Vamos lá, Fernandinha. Obviamente que quando o Verratti ele toma essa decisão, ele mostra para o torcedor que o grupo está com o Carille. E não foi só nesse momento que a gente pôde perceber isso. Após o jogo, a gente pôde ver a entrevista do Léo Jardim dando apoio ao Carille, entrevista do próprio Verratti dando apoio ao Carille, entrevista também do Coutinho, ou seja, jogadores que são líderes atualmente do atual elenco vascaíno. Eu sempre defendo aqui que o torcedor, onde ele pode protestar? É no estádio. Eu sou contra protesto, porta de CT, a gente já debateu isso aqui em vários momentos. Então é no estádio, dentro do limite, obviamente, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Se eu concordo ou não, eu não sou sommelier de torcedor, não vou ficar aqui criticando o torcedor. Agora, o meu ponto é o seguinte: na entrevista coletiva, eu acho que o Fábio Carille ele está indo num caminho totalmente errado. Você bater de frente com a torcida, na minha opinião, é uma receita errada. O que ele fez, Vene? Ele criticou, ele falando que ele não concorda com as vaias, ou seja, ele está indo contra o torcedor. Eu, no lugar dele, eu teria tido uma postura diferente, de dizer que o torcedor ele tem o direito de vaiar, que é onde ele pode vaiar, que a arquibancada, o torcedor pode fazer isso, é o desejo do torcedor, é a vontade do torcedor, ele respeita e vai buscar melhorar a equipe para poder agradar o torcedor. Eu acho que só tem um treinador que a gente consegue perceber, que consegue falar a linguagem da torcida, que é o Renato Gaúcho, que na última entrevista coletiva ele criticou as vaias ao Martinelli e ninguém falou sobre isso, porque ele sabe falar a linguagem do torcedor e, sobretudo, ele está num lugar que ele é considerado extremamente ídolo. O Carille não. Ele já chegou com uma certa desconfiança do torcedor, não é a primeira vez que ele foi vaiado, então eu, no lugar dele, eu não teria tido a postura que ele teve. Sim. Agora, o torcedor ele tem total direito de vaiar. Se ele não gosta do treinador, ele tem esse direito. Vene, você concorda? Eu não concordo com a vaia ainda no primeiro tempo. Eu não teria tido essa postura se eu fosse um torcedor em São Januário. Mas, repito, não estou aqui para administrar ninguém, para ser sommelier de ninguém. O torcedor tem que fazer o que bem entender dentro do limite. Eu acho
acho o seguinte, Vene, vocês sabem que eu sou muito contra a vaia durante o jogo. Mas como diz você sempre, eu não sou sommelier de torcida. Eu também não sou. Eu não acho inteligente estar com um jogador desempenhando e vaiar ele e o jogo tá acontecendo. Isso atrapalha. Atrapalha. Mas a questão do Vasco, por ser o treinador, é um pouco diferente. Ficou sabido, todos os torcedores sabiam. Gente, essas duas são provas de fogo do treinador com a permanência dele. O torcedor que comprou o ingresso e tem o direito de dizer, ele contou para todo mundo o que eles acham. Não queremos esse treinador. O torcedor tem esse direito de dizer. E isso ficou muito nítido, todo mundo escutou. Inclusive o presidente, inclusive quem decide, todo mundo tá sabendo o que a torcida quer. E aí, quem é que decide, como decide Lucas Pedrosa? O povo vai votar aqui também. Você concorda com as vaias da torcida do Vasco pro técnico Fábio Carille? Eu dei minha opinião, eu não gosto de vaia não, mas nesse caso eu achei justo, porque eles deram a opinião deles. Sim, o time está mal 72%, não, o time está melhorando 27%. Lucas Pedrosa! E aí, meu amigo, o que faz? Olha que situação difícil. Fernanda, ninguém vaia se tem resposta dentro de campo. A vaia só acontece porque o campo não está respondendo. Então o torcedor ele tem todo o direito de se manifestar. Agora, se você for falar em termos práticos, e talvez seja isso que o Vene trouxe aqui, mas que o Carille tenha falado na coletiva, ajuda? Não ajuda? Não. É por isso que eu sou contra. Vaiar no primeiro tempo, eu sou contra. Vaiar quando o jogo está ocorrendo, o treinador, o jogador, porque isso passa para o campo. Isso não é uma opinião minha. Conversa com qualquer atleta de alto nível. Qualquer um. Série B, Série C, Série D, qualquer atleta que pratique outro esporte de alto nível. Se você for vaiado enquanto você está ali no seu ofício, isso te atrapalha? É óbvio que atrapalha. Voltei, meus amores. Vamos falar aqui do Vasco, né? Que nessa noite de terça-feira, venceu em casa, fez 1-0. O Verratti mais uma vez salvando o time, salvando a vida do técnico do Vasco, fez mais um gol de cabeça, artilheiro do time, né, nessa temporada de 2025. Inclusive o Verratti ultrapassou o Cano e agora se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Mas mesmo com a vitória, a torcida não perdoou. A atuação muito abaixo do que a torcida queria, na verdade foi uma atuação não foi tão ruim estatisticamente. Finalizou bastante, teve bastante posse de bola, não tomou sustos, mas só que aquilo faltou gols. 1-0 foi muito pouco. Se fosse 3-0, sem exagero nenhum, ficaria barato. Eu acho que o maior problema realmente do que a torcida realmente está reclamando do técnico, ver pouca evolução do time que está em campo jogando. A torcida realmente não quer mais o técnico do Vasco ali, que é outro. Mas será que seria bom nesse momento trocar de técnico nesse momento? O Vasco está na Sul-Americana, está no Campeonato Brasileiro, vai iniciar a Copa do Brasil, vai trocar o técnico agora? Eu acho que seria pior, né? Eu deixo para vocês responderem isso para mim, deixa aqui nos comentários, deixa um coraçãozinho para vocês, nos que comentarem, mas deixa aqui nos comentários, por favor. Mantém o técnico, procura outro. Eu não vou ficar falando mais aqui, pro vídeo não ficar muito grande, deixa os comentários, a opinião de vocês sobre esse jogo. O importante foi a vitória, foi os 3 pontos. O Vasco já tinha deixado escapar no último jogo da Sul-Americana, quando vencia por 3-1, em 10 minutos tomou um empate. Acho que se tivesse mais 5 minutos, tomaria uma virada. Mas enfim, estamos na briga, temos 4 pontos e vida que segue. Vamos torcer para que tudo melhore lá dentro do Vasco. Muitos jogadores, até o Pablo Verratti e Coutinho, dizem estar junto com o técnico e apoia o técnico. E que as vaias não estão ajudando muito. Pode ser também que esteja atrapalhando. A torcida do Vasco não é uma torcida que costuma vaiar muito durante o jogo, mas dessa vez vaiou. Então é porque realmente está incomodada, a torcida está insatisfeita. Tá de uma forma que não tá bom mais e o técnico tá, ó. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do Vasco eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem. Um beijo.